Aqui eu vou demonstrar aqui só uma maneira de como tirar o excesso de um induzido. Então você localiza lá o lugar onde ele está mais pesado. Aqui tem uma furadeira de bancada com a ferramenta. Aí você chega e faz um pequeno furo raso no local. Aí você faz um pequeno furo no local, movimenta a ferramenta, faz outro pequeno furo. Você vai tirando o material aos poucos e vai testando. Essa ferramenta eu disponibilizei ela aí no canal, tem como copiar ela. Era só para você ver uma demonstração de como tirar com a furadeira. Ou você pode prender em uma moça também, caso você não tenha uma furadeira de bancada, prenda ela numa moça e proceda da mesma maneira. Ou você compra a fresa. Aqui dá para ver aqui que esse foi fresado. Compra a fresa, faz a ferramenta para essa fresa pegar. E você vai fazer tirar o excesso de material com a fresa. Nesse caso aqui eu estou tirando com uma furadeira, só para que você observe. A vantagem dessa ferramenta aqui é que ela é uma ferramenta móvel. Tem como ela movimentar para um lado ou para o outro, para frente ou para trás. Essa aqui era mesmo só para demonstrar, mas vou fazer o trabalho manual também, prender num torno e fazer manualmente. Então vamos agora balancear o nosso induzido. Aí vamos balancear o nosso induzido. Se você for balancear ele com massa, ou até mesmo tirando o ferro, você pode arrumar uns pequenos ímãs, uns ímãs pequenininhos de geladeira, aqueles que vêm em borracha de geladeira. Eu arrumei uns pedacinhos aqui para você ver. Aí você pega o ímã, coloca no seu induzido e vê se o seu balanceador está estabilizadinho, ó. Vê que ele puxou ali para um lado, ó. Ó. Aí dependendo, você pode trocar o pezinho de lugar. Dá para ver que eu numerei esse aqui, ó, já para mim ver os lugares que eu vou tirar o peso, ou vou colocar peso do lado contrário. Exemplo aqui, ó, a parte que está ficando por baixo lá, olha, se eu pegar aqui em cima, eu vou ver aqui, ó, número 9. Se caso o induzido que você for balancear, ele um lado do eixo for mais fino, você fazendo o seu balanceador de regulagem, o lado mais fino é só você suspender um pouco a lâmina que ele dá certo. Aí colocando o peso aqui, por exemplo, eu coloco aqui de lado aqui, olha, ele já começa a vibrar para um lado. Aqui você alinha ele e solta ele e vê se ele está girando. Volta ele um pouquinho, ó, e vê se ele está parando sempre no mesmo lugar. Aí você vai e coloca um pezinho do lado contrário, pezinho de ímã, só para você verificar, e torna a girar ele. Aí foi muito peso naquele lugar lá, ó, onde a gente colocou o ímã. Aí ele tá sempre ficando para lá, ó. Aí repare que o ímã, sempre o peso procura ficar para baixo. Olha aqui, ó. Espera ele parar. Pronto. Aqui, ó. O peso está sempre para baixo aqui, ó. Ele sempre volta para o mesmo lugar. Vamos botar um pezinho bem pequeno. Outra dica também é você polir bastante aqui. Polir bastante com papel. Polir bastante os dois lados, para que fique bem lisinho. Quanto mais liso, mais fácil fica você balancear nesses balanceadores manuais. Olha lá o lado do pezinho lá, olha.
Já ficou menos peso agora, ó. Vamos tirar o pezinho e verificar, olha. Então o peso está para baixo ali, sempre ficando 2 e 3 e 4 para cima. É igual se eu colocar um pezinho aqui em cima do 4. Vai estar correspondendo ao equilíbrio ao lado contrário. Já mudou ali, ó. Então abaixo do 4 aqui tem um pezinho a mais. Eu vou pegar aqui o 4, girar lá, ver o número, é o 10. Eu venho aqui, marco um pontinho aqui com a canetinha, outro aqui, vou lá e tiro um pouquinho do material, gasto ele ou na fresa ou com a furadeira e vou testando até chegar naquele balanceamento ali, o mais próximo possível do equilíbrio. Pronto, eu já retirei parte do material aqui, eu tirei um pouco de material com a furadeira. Na hora que você for retirar o material aí com a furadeira, você tem que ter o cuidado que se você não tiver uma furadeira de bancada com uma moça coordenada, e caso você for furar aqui e deixar a furadeira de mão escorregar e pegar aqui, você pode terminar furando aqui o isolamento e terminar cortando os fios. Então você pode pegar uma punçãozinha, fazer ali o pinamento, um cantinho, bate ele, faz os pinos. E aí você vem com a broquinha fina, tira só um pouquinho, ó. Tira um pouquinho de material e torna a vir fazendo o teste de novo. Torna a proceder da mesma maneira. Isso aqui eu tirei ali na parte que estava pendendo para baixo. Agora eu vou conferir se ele continua ficando para baixo lá aquela parte. Já melhorou bastante já. Você vai tirando sempre pouco material e procede dessa maneira aqui, ó. Quando ele parar, você dá um toquinho assim e vê se ele volta para aquele mesmo lugar. Muda ele de lugar, vê se não tem nenhuma tortura no lugar, se ele está ficando naquele mesmo lugar. E o procedimento é esse. Isso aqui já está bem alinhado já. Como a gente viu no teste, ele ficou bem balanceadinho. Não teve tanto desbalanceamento. Agora tem uns que você, quando você coloca, ele chega a pender de vez para baixo. Eu arrumei aqui um outro induzido que foi enrolado em formato espiral. Isso quer dizer que ele começou a fazer o enrolamento aqui com carretel só e foi enrolando, enrolando até fechar as bobinas tudo. Esse aqui ele desbalanceia bem mais. Então dá pra ver aqui, olha. Olha o tanto que ele puxa, ó. Esse eu montei ele na máquina, ele vibrou bastante. Então aqui, ó, dá pra ver, ó. Ele tá bem desbalanceado. Aí depois eu vou balancear ele certinho. E já esse outro aqui que fizemos na aula, em formato H, ele é bem estabilizado, olha. Porque o peso dele foi dividido. Ele ainda puxa um pouquinho ainda, depois eu vou ver com bastante sensibilidade ele um pouquinho, vou rolando ele aqui devagarinho, ó, até chegar ao ponto de ver onde está as vibrações dele. Então o balanceamento manual é esse. Tem também uma outra máquina manual que vocês podem dar uma pesquisada aí. Tem um representante que tem ela, é a Cizel. E na hora de vocês nivelarem aí, ó, arruma um nívelzinho, nivela bem certinho. Como eu falei, se o eixo for mais fino, a parte de lá
Basta que você suspenda um pouquinho para dar equilíbrio e ele vai dar balanceamento do mesmo jeito. Então agora eu vou mostrar mais alguns detalhes sobre esse induzido para a gente finalizar essa aula e passar para os induzidos de 12 e outros diferentes também. Vamos ao próximo passe. É bom lembrar que na hora de você balancear o seu induzido, que ele já esteja com o ventilador. A maioria dos ventiladores, quando são de ferros, eles também desbalanceiam. Às vezes ele já tem o furinho dele ali no balanceamento, e na hora de você colocar ele no lugar, você coloca do lado contrário que ele estava. Então ali também causa um desbalanceamento no induzido. Agora vamos para as considerações finais. Para a retirada de rolamentos, existe uma ferramenta, vende uma ferramentazinha. Ela é parecida com uma prensazinha, pega no pino do meio ali do rolamento, no eixo lá, aperta e ele sai. Então olha aqui, essa ferramenta ela tem várias castanhas que você vai substituindo de acordo com o tamanho do rolamento. Você pode comprar a ferramenta e depois ir comprando as castanhas, ou compra tudo junto. Uma outra opção é você fazer o seu próprio saca-rolamento. Eu comprei esse aí agora há pouco, mas eu já tinha um aqui, olha. Aqui é um cano. Foi serrado ao meio. Essas chapinhas daqui da ponta são aço. Aqui, olha. Olha aqui, ó. Ela encaixa dessa forma aqui, ó. Que vem o parafuso aqui. Quando o parafuso encostar lá, você vem, coloca a outra castanha. Aperta o centro aqui. A porca lá ela vai ter uma basinha para não girar. E o pino no centro lá vai, empurra o eixo e tira o rolamento. Do outro lado a mesma coisa. Ela tem uma vantagem que ela é bem fininha aqui. Então ela encosta no pezinho lá e puxa qualquer rolamento. Essa outra, a depender dos tipos de material, você tem que afastar um pouquinho. Mas ela é bem rebaixada também, olha. Aqui é só a castanha. Olha a ferramenta aqui. A castanha vem, encaixa aqui, olha. Aqui, você coloca o rolamento aí, encaixa a outra castanha por cima, fecha ela. Pronto, depois de fechar ela é só apertar o parafuso. Para quem tem prensa, existe outra ferramenta de outro tipo, mais barata e mais fácil de retirar. E você mesmo pode fazer aí as suas castanhas. Então vamos aqui à finalização. Já enrolamos nosso induzido, já balanceamos, já temos ele aqui catalogado. Já temos já um induzido catalogado. Da Makita 41LH. Bem, e agora nos chega um outro induzido da Makita 41LH. O que vamos fazer nesse aqui agora, nesse novo? Vamos ter que estar copiando tudo de novo, marcando tudo? Não. Lembra que nós marcamos aqui, olha. Fechamento das bobinas 1 e 2, 7 e 8. Basta a gente ir aqui, olha. Onde é o fechamento das bobinas. Mesmo que ele tenha proteção desse lado aqui, aqui dá pra gente ver. Você vem aqui, ó. 1, 2. Não precisa nem marcar do outro lado 7 e 8, quer ver, ó? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá, ó. Fechamento da bobina no 7 e no 8. 9, 10, 11, 12. Pronto. Tá marcado aí. Ah, mas e o ponto do nosso coletor? Nós também marcou lá quando a gente fez pela primeira vez. Olha aí, ó. Olha. Ponto do coletor à direita do ferro 12. Tá aqui o ferro 12, a gente vai chegar aqui assim mais ou menos, ó. Agora a gente só vai fazer limpar aí, ó. Limpar tudo e pronto. Depois de limpar tudo aí, a gente já sabe as medidas aqui certinho. Essa medida daqui você pode até anotar no caderno. Daqui para aqui. Tudo certinho. Agora chegou um igual a esse.
você só vai fazer limpar ele. Limpou, colocou os coletor novo, pegou os isolamentos, colocou tudo direitinho, pronto, vai fazer seu induzido. Bem, se você esqueceu de marcar, ou alguém pegou e limpou para você, esqueceu de marcar e deixou o induzido todo assim, nesse caso aqui, o nosso mesmo induzido de Makita 41NH, o que você vai fazer? Basta fazer as marcações aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 até o 12. Chegou no 12, você já sabe que o ponto é à direita do 12, coloca o coletor certinho e vai proceder com o enrolamento. A única diferençazinha que vai ter é que você vai começar em um lado diferente, mas vai proceder, o enrolamento ele vai dar certo. Só que você vai ter um pouquinho mais de trabalho para balancear, que ele já tinha sido balanceado o ferro dele. E lembrando que sempre é bom colocar peso aqui, às vezes a pessoa coloca uma colazinha para te fazer o balanceamento, é melhor do que tirar no ferro, que muitas vezes pode saturar o ferro de tanto tirar. Tem gente que tira tanto que chega a romper os cantos aqui do ferro, o beiral do ferro aqui. Então é bom sempre estar evitando isso. Ter o cuidado de balancear sem tirar tanto material. Vamos a outro detalhe aqui interessante. Agora nos chega um induzido diferente. Esse é um induzido Bosch. Esse é um induzido Bosch. Dá para dar uma olhada aqui, olha, ele é totalmente diferente, tá todo sujo aqui. Depois eu vou dar uma limpada para que vocês vejam melhor. E agora? Vamos marcar aqui 1 e 2 e tal igual tá ali? Não. Esse é um induzido diferente. O ponto dele é diferente, a relação dele, a referência dele é diferente. O grau elétrico temos que catalogar ele. Na maioria das vezes, eles são os induzidos iguais, são idênticos ao outro. O mapeamento é idêntico. Quando o mapeamento é idêntico ao outro, o que você vai fazer? Você vai usar o mesmo mapeamento, vai acrescentar aqui embaixo. Este mesmo pode ser para tal, com a diferença nas espiras e no fio. Mas tendo algum detalhe diferente que não bate aqui a sequência de números, você vai dar preferência a fazer de outro modelo. Em alguns você vai ver, vai começar no 12 e no 7. É diferente. Olha, esse aqui nosso aqui, ó, começou no 6 e no 1. Finalizou no 6 e no 1. E cada um vai ter uma referência diferente. A primeira coisa que você vai fazer é olhar. Eu vou limpar aquele Bosch depois, mostrar para você o ponto dele, para que você tire as dúvidas finais e saiba ir catalogando os seus induzidos. E uma vez catalogado, é igual esse aqui que eu falei da Makita. Chegou, a gente só vai marcar os pontos, fazer a limpeza e enrolar. Não vamos ter mais esse trabalho. E aí, se você pegar um desse aqui Makita, que foi enrolado em espiral. Enrolado em espiral, a bobina só vai fechar em um canto, olha. Só fechou aqui, ó. Ele foi enrolado em espiral, olha. Dá pra ver aí que ele foi, ó, enrolado em espiral. Então a bobina só fecha em um canto. Você chega nesse canto aqui e marcou a referência lá da bobina, 1 e 2, e continua marcando. Na hora que você for enrolar ele, você pode enrolar de novo em espiral como estava, ou você pode enrolar em H. Lembrando que em H é melhor. Você tem um trabalho de estar mexendo com 2 carretéis, mas para balancear, então do induzido Makita se encerra aqui. Dessa 41NH já aprendemos como marcar ele. Temos esse mapeamento, sabemos que esse mapeamento serve aparentemente só para esse induzido. Outro que pegarmos, vamos ter que conferir se coincide os pontos. Se não coincidir, teremos que fazer outro mapeamento e vamos catalogando. Como temos o nome, temos a referência da máquina, cada um induzido novo vamos estar aprendendo. Uma dica que eu dou é que você procure nos lugares que vendem induzidos novos, compre ou peça ao dono, ou quando alguém troca uma máquina, sempre quando a pessoa troca um induzido, sempre vem um induzido velho. Você pede logo ele, cataloga e deixa ali prontinho, para quando alguém vir você ter ele catalogado. E procure ver quais os induzidos que tem mais saída e você sempre deixa um ali arrumado na reserva. Tem certos tipos de induzido que não vale a pena você estar gastando material e deixando ali.
Você tem que saber avaliar quais os induzidos mais procurados. Por que eu escolhi esse de Makita? Esse de Makita, ele é um dos induzidos bastante procurado porque geralmente na cidade tem vários pedreiros e queimam muito as máquinas, às vezes por falta de manutenção. Às vezes esforça demais a máquina. Essa ferramenta ela é usada também para cortar madeira, ela não é específica para madeira, a de madeira é uma maior. Mas aí a pessoa usa ela para cortar madeira e chegando a queimar a máquina. Como é o seu papel de reparador, vai revisar a máquina certinho. Revisando a máquina, vê e acusa o que é, se é o induzido. Antes de você acusar o induzido, tem que ter uma certeza ali, olhar as bobinas certinho, olhar o faiscamento, faz a limpeza. Na maioria das vezes acontece o seguinte, está centelhando demais, e o que você faz? Você limpa aqui o coletor, faz as aberturas aqui dos canais certinho, uma vez caiu alguma coisa aqui, está fazendo vazar de um lado para o outro, fez a abertura ali, limpou certinho. Aí você vai fazer o procedimento de testar novamente. Se deu certo ele não faz com menos, você verifica as bobinas se estão boas, e se resolveu a limpeza, bem, e se não, na maioria das vezes também acontece, às vezes aqui gasta irregular. Se você tiver torno, você pode dar um passe aqui bem pouquinho, tirando o passe só para assentar ele certinho, para que as escovas não fiquem pulando. Até não encaixar aqui o induzido, se às vezes tem uma folga aqui no eixo e você coloca esse coletor torto, ele vai fazer as escovas pular. E nesse ressalto que a escova pula, ela dá uma faiscada. Então na maioria das vezes, quando você colocar e você vê que ficou torto aqui só o coletor, você vê que ficou torto o coletor, você pode levar ele no torneiro e mandar dar um passezinho aqui, olha. Mesmo que você não tenha torno, você leva no torneiro, dá só um passezinho aqui, deixa isso aqui certinho. Você vai pagar um pouco a mais, mas vai valer a pena, porque aqui vai ficar certinho, vai correr certinho nas escovas. Bem, pode acontecer que você encontre um induzido que tenha rompido aqui o coletor, mas o enrolamento esteja bom. Então você consegue tirar aqui os anéis, retirar esse coletor e colocar um outro coletor novo na mesma posição que estava e encaixar os fios aqui e soldar eles novamente. Outro detalhe acontece o seguinte, na maioria das vezes você vai tirar aí o coletor e termina rompendo o material onde o coletor encaixa. Isso aqui é só a ponta, só para fazer uma demonstração. E você não tem essa massa para fazer a reparação e nem mesmo um torno para encher de massa e depois encaixar o coletor. Algo que eu usei durante muito tempo e deu certo foi pega um fio, o arame que tenha o diâmetro que venha encaixar ali, vai enrolando ele, bota bastante pressão nele e faça aqui as espiras tudo juntinha e bem apertada. Depois que você colocar essas espiras bem apertada, aí você vai encaixar o coletor aqui, sempre girando o coletor do lado de apertar aqui, olha. Vai girando ele do lado de apertar cada vez mais o fio. Esse aqui ficou bem grosso, ele não vai encaixar, era só a demonstração. Depois que você vê que ele está encaixando, você pode pegar, passa a resina aqui e vai encaixando ele até ele chegar naquela posição dele. Depois que ele chegar lá, que ele colar lá no lugar lá, você vem retirando aqui as voltas dos fios aos poucos, tira mais ou menos até o meio e acaba de encher de resina aqui. Aí ele vai ficar centralizado. Então no início da aula desse induzido, eu falei que eu tinha começado a enrolar o induzido com linha de tricô, a linha de crochê. Aí eu procurando ali, encontrei, olha. Lembra que eu tinha falado que tinha enrolado de uma cor e de outra? Para ir testando, para ir cada vez melhorando mais o enrolamento e vendo se eu estava enrolando certo, cada carretel de seu lado. Então eu peguei um novelo de linha de uma cor e o outro da outra. Então quando eu comecei aqui, eu vim rodando, terminei, cheguei aqui. E esse outro aqui foi rodando até do outro lado, encontrou lá. O que começou aqui, terminou lá. E o que começou lá, terminou aqui.
Então dá para ver que as cores não se misturaram aí dos lados, só as cores que estão por baixo das bobinas aqui. Dá para ver, ó? Mas esse lado aqui sempre pertencendo a esse lado. Ele trançou certinho, mas não misturou. Cada carretel ficou do seu lado. Então se você quer treinar aí com carretel de lã, é bom. E dá para você ver aqui também como foi trançado, ó, tá bem trançadinho. Esse induzido aqui, ele é de limpador de carro. Eu sempre vou nos ferro velho, pego, vai tirando a planta, olho certinho, vou anotando, catalogando. Aí quando eu vou pegar um induzido para fazer, eu não tenho mais aquele trabalho todo de estar ali olhando. E muitas vezes quando eu acho o induzido para fazer que o cliente traz, está muito bagunçado, não dá para tirar a planta certa, mas eu já tenho aquele induzido ali. E quando acontece às vezes, você pega um induzido bom aqui para tirar a planta, ou melhor, você pega um induzido velho para tirar a planta e ele arrebentou aqui tudo, você pode arrumar uma máquina também, uma máquina do mesmo jeito, e olhar onde é que estava ali o ponto para que você possa fazer o serviço. E tem outras maneiras também de fazer. Por exemplo aqui, se você tira essa primeira bobina aqui e não achou, mesmo que você vai tirando, aí você vai olhando. Quando você tirar a terceira bobina, por exemplo, vai achar o ponto aqui. Basta você contar. Se foi de camada dupla, basta você contar 6 daqui para cá e o ponto vai estar ali, naquele local ali. Então essa aula aqui, ela se encerra aqui. Já mostrei todos os detalhes, o que tinha faltado de mostrar aqui que eu tinha falado que tinha treinado. Ela se encerra aqui. Vamos dar uma limpada depois naquele induzido da Bosch, para a gente mapear ele, para ver a diferença dele em referência a esse aqui. E depois passamos aos demais. Aí você observa se esse aqui ficou igual ao seu. Eu vou ver se eu consigo escanear ele e enviar para você, do jeitinho que está aqui. E aqui se encerra a nossa aula sobre o induzido da Makita 41NH. Até a próxima aula sobre induzidos.